Acho que ainda aqui está processando. Pronto. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Lívia Santana e eu sou monitora do projeto LabFol. Nesse momento, eu agradeço a presença de todos, e hoje a gente vai ter uma palestra muito importante, mas antes da gente iniciar, eu quero deixar alguns recados. Ao longo da live, nosso monitor de apoio do dia, que é Alexandro, vai disponibilizar o link da ata de frequência para que vocês preencham direitinho e recebam a certificação no nosso momento. Eu aviso também que vocês deixem comentários para a gente ter um momento de diálogo ao final da palestra dos participantes do dia e convido todos a seguirem o nosso Instagram para acompanhar as programações mensais do Projeto LabFor, que é o @labfor.ufrpe. O LabFor é um laboratório de formação docente que faz parte do programa de extensão Multilab, projeto de extensão do BEST da UFRPE 2021. Então, nós trabalhamos com diversas atividades formadoras, palestras, rodas de diálogo, minicurso, e vocês estão sempre convidados a participar com a gente. Hoje nós teremos a palestra Bullying e Capacitismo, voltado para a comunidade surda, com Val Cavalcante Tafnis. E nesse momento, hoje o esquema da gente é bem uma roda de diálogos mesmo, então eu vou diretamente apresentar os dois, mas antes eu vou convidar a professora Ivanda, nossa coordenadora, para dar algumas palavrinhas. Então, professora Ivanda, a palavra inicialmente é sempre da senhora. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui nessa tarde de hoje. Agradecer a participação de todos e todas, a disponibilidade dos palestrantes de hoje nessa roda de diálogos, Val Cavalcante, Tafnis Mota, queridos, né, nessa tarde tão interativa aqui, né, nesse tema tão importante para a gente refletir. Agradecer a participação do coordenador do curso de Letras na modalidade à distância, o professor Eduardo Barbuio, que está sempre aí nas parcerias, e colocar que é um prazer o LabFor, não é, ter essa dinâmica e ter a participação também muito importante dos monitores, das monitoras, Lívia, Alexandro e tantos outros que organizam tão bem essas atividades. É isso, Lívia. Obrigada, professora. Então, agora eu vou apresentar devidamente, né, quem são os nossos palestrantes da tarde. Primeiro eu vou falar sobre Val, porque ele vai apresentar primeiro. Val Cavalcante de Lima Neto é graduada em Turismo pelo IFPE e Letras pela UPE. É especialista na área de Linguística aplicada ao ensino de língua portuguesa pela UPE e Gestão e Produção Cultural, com ênfase em eventos pela FAFIR. É mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, mestrado profissional em Educação pela UPE e atualmente é aluno do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, o PROGEL, da UFRPE. Atua como professor da Rede Estadual de Ensino, com o desenvolvimento de trabalhos na perspectiva de formação do professor e do educando, valorizando a integração, o respeito e a solidariedade em meios multiculturais. Tafnis Oliveira é formada em administração da área de gestão de RH, possui pós em gestão estratégica de pessoas pela Faculdade dos Guararapes, e, além disso, possui especialização em educação especial, com ênfase em Libras e especialização em educação da pessoa surda. Atualmente, é estudante de licenciatura em Letras Libras e atua como intérprete de Libras na UFRPE, nos cursos de graduação e mestrado. Então, nesse momento, eu quero agradecer a participação dos dois e passar a palavra para a Val e para a Tafnis, se quiserem dar algumas palavrinhas iniciais antes da gente iniciar propriamente a apresentação de vocês. Então, como eu vou apresentar a exposição, eu permito que Tafnis fale primeiro nessas considerações iniciais. Olá, gente. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer ao convite, né, que Val me fez. E estou muito surpresa e feliz, assim, com a presença de cada um. A professora Ivana entrou e disse, eita, que maravilha, né? Eu desejo que seja uma tarde de aprendizado e de novos conhecimentos e de crescimento aqui para a gente, tá?
Aí, qualquer dúvida no momento da minha fala, desculpa, vocês podem apertar a mãozinha aqui, podem perguntar, tá bom? Então, esperar para o final mesmo, para o momento da mesa redonda, tá bom? É isso. Boa palestra para a gente, viu, Val? Cheiro. Com certeza, é uma honra poder compartilhar desse momento com todos vocês. Para mim é motivo de alegria poder contribuir um pouco a respeito da partilha dessa temática, que, lamentavelmente, o bullying e o capacitismo ele tem adentrado as escolas e permitido o adoecimento não apenas da equipe de profissionais da educação, mas, sobretudo, da comunidade escolar, sobretudo os nossos alunos, que, no cenário atual, inclusive aqui em Pernambuco, nós estamos percebendo a necessidade de discutir cada vez mais os processos de violência que ocorrem dentro da escola. Né? Então, essa temática ela é relevante, ela é significativa e muito precisa para as possíveis discussões que surjam a partir das reflexões obtidas, não apenas nesse espaço que nós estamos inseridos agora, mas após ele também, porque o enfrentamento às violências deve ser um contínuo na vida daqueles que se assentam na área educativa. Né? Então, eu fico muito lisonjeado em poder compartilhar um pouco das experiências que eu tenho tido a respeito das minhas reflexões em relação ao bullying e também me coloco aqui como um aprendiz, como um aprendente, não é? Porque eu acho que o aprender é um resultado, uma ação que é contínua na nossa vida. Então, fiquem à vontade também para interferir, para participar. O espaço é nosso, digamos que aqui é uma sala de aula, e numa sala de aula, numa concepção emancipatória e transformadora, todos os agentes que são presentes nela são importantes para o processo de aprendizado. Então, vamos à discussão, vamos discutir um pouco mais e estamos à disposição de todos. Então, Tafne, se você... Tafne, não, desculpa. Lívia, se você puder projetar o material, eu fico muito feliz. Pronto, vou agora mesmo. Obrigada aos dois pelas palavras iniciais tão bonitas. Vou compartilhar aqui a apresentação. Vocês me dão um ok, quando tiver ok aí. Bom, eu consigo visualizar, não sei os demais colegas. Ok. Pronto. Então, a temática de hoje, como Lívia já expôs, né, nós vamos discutir um pouco a respeito do bullying, capacitismo, uma leitura no âmbito da comunidade surda. Nós sabemos que o bullying é um fenômeno intencional, repetitivo, sistemático, que vamos discutir isso também, que ele é provocador. Infelizmente, ele tem crescido dentro das escolas pela ausência do diálogo, né, e de estratégias que venham enfrentar esse fenômeno de violências cujas raízes provocam consequências diversas, como, às vezes, o abandono escolar, o silenciamento, ou em múltiplas violências, e até, se não tratado, pode resultar em contexto de morte. Não é? E o capacitismo, que, por sua vez, é o preconceito que se tem a respeito das pessoas que possuem uma deficiência. Não é? Então, a gente vai discutir isso, mas trazendo para o âmbito da comunidade surda, porque Tafnis, ela como intérprete, ela tem uma leitura a respeito dessa dinâmica que ocorre com as pessoas que são da comunidade surda, e ela já presenciou muitas cenas de violência para com esse grupo de pessoas que merecem, não é, uma escola acolhedora, que merece um espaço onde o desenvolvimento das suas habilidades e competências sejam ali fortalecidos através do ato educativo. Então, como vai ser a nossa jornada? Inicialmente, nós vamos discutir um pouco a respeito da escola. Esse daí somos nós dois, Tafnis e eu, aí nessa imagem, tá bom? Então, nós vamos, junto com vocês, fazer esse percurso e discutir a respeito da escola, consequentemente, o que é escola, a função da escola. Depois, nós chegaremos no fenômeno bullying, propriamente dito, esse fenômeno que ele tem características particulares. Nós vamos entender um pouco quem são os atores do bullying, quais são as causas e consequências desse fenômeno. Vamos tocar também, atravessar a fronteira do bullying e do capacitismo. Depois, nós vamos estudar um pouco a comunidade surda e as reflexões inerentes a esse grupo, passando também por um relato de experiência que Tafnis vai trazer da jornada dela quanto educadora e quanto intérprete, e, por fim, nós vamos ter um momento de discussão com vocês, aqueles que, por sua vez, tiverem seus comentários, suas dúvidas, ou um ponto a ser partilhado aqui, será sempre bem-vindo, porque nós queremos sentir vocês.
Para início de conversa, vocês podem observar aí várias imagens de um espaço que ele é significativo dentro da estrutura social. E nós poderíamos aqui indagar, né? E já fazemos essa pergunta: que lugar é esse? Qual é o seu papel? Então, certamente, nós chegaremos aqui ao entendimento que se trata de um espaço onde as pessoas se reúnem para troca de experiência, troca de saberes, e esse lugar é denominado de escola. Então, a partir do momento que nós refletimos sobre o conceito da escola, nós vamos entender que esse locus, ele possui um papel muito significativo na formação dos seres e dos atores que a constituem. Então, pode passar. E, de início, eu gostaria de fazer a leitura de um poema de um dos grandes educadores do Brasil, não é? Uma pessoa que todos nós aqui acreditamos que tenha contribuído de forma indelével para a estrutura educacional brasileira. E ele começa esse poema dizendo: a escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, gente que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. Pode passar. E a escola será cada vez melhor, na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade em ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede, indiferente, frio só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Paulo Freire. Pessoal, veja que poema lindo esse grande sociólogo, educador, nos deixou para refletir acerca das relações que são estabelecidas dentro desse ambiente de ensino, que não é só local de aprender e trabalhar, é um local de construir relações para a existência. É um local onde nós podemos socializar nossas experiências, nossas práticas, nossos pensamentos, a maneira como eu enxergo o mundo. É a minha cosmovisão dialogando com a cosmovisão do outro, e nesse processo dialógico, como já é uma categoria freiriana, nós nos constituímos seres humanos, pessoas, gente. Nesse espaço que hoje sofre as cobranças dos resultados, é um espaço que deve ser enxergado como um local onde há gente, onde há pessoas que precisam de outras pessoas para se tornarem pessoas. Então, Paulo Freire, ele já nos apresenta uma voz que clama pelo laço, pelo humanismo, pela interação, pela integração e, sobretudo, respeitando as diferenças, porque nós temos papéis bem definidos dentro da escola, mas esses papéis, eles não são individuais, eles não podem esquecer o papel do outro. Então, o diretor precisa do professor, o professor precisa do aluno, o aluno precisa do funcionário, e assim todos precisam um dos outros. E é nesse sentido que a escola passa a ser uma das melhores memórias que o ser humano tem para relembrar, não é? Então, a escola é um espaço, pode passar, Lívia, como diz o Gomes e Sacristã, um espaço de socialização, é um espaço onde há essas trocas. E esse livro aqui, Compreender e Transformar o Ensino, ele traz, a partir das reflexões de Sacristã e Gomes, o quanto é importante que a escola ela se coloque nessa perspectiva dialógica, nesse processo das pessoas construírem e, a partir da interação,
transformar em saberes. Não é? Então, Michel Young, ele já nos pergunta para que servem as escolas. Evidentemente que essa questão, ao longo da trajetória da humanidade, a escola vai encontrar diferentes respostas, a depender da orientação que o educador ou o agente educativo assume. De antemão, de acordo com o Libânio, ele diz que a escola é um local onde há promoção da educação. E o que é essa educação? É o conjunto de ações, processos, influências, estruturas que interferem no desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na sua relação ativa com o meio natural e social. Então, observem, a escola é um espaço transformativo, mas é um espaço também que habilita o ser humano para que ele possa agir dentro da sua sociedade, naquele local onde ele interage, naquele local onde ele se descobre, onde ele interfere diretamente nas relações. E esse processo é o que Libânio chama de educação. Pode passar, Lívia. Como eu havia falado, essa visão ela vai ser mudada de acordo com a orientação que a escola assume. Um dos grandes teóricos da educação, Demerval Saviani, ele coloca que a educação muitas vezes é vista para preparar indivíduos eficientes, isto é, aptos a dar sua parcela de contribuição para o aumento da produtividade na sociedade. Isso vocês podem encontrar muito facilmente uma leitura, inclusive eu convido vocês a ter essa leitura mais profunda no livro Escola e Democracia. E diante dessa concepção, nós nos questionamos, será que a escola ela só serve para preparar indivíduos eficientes? E o que nós podemos dizer em relação às outras dimensões do humano? Não é a questão da cognição, da afetividade, dos temas que são transversais, que muitas vezes o currículo não dá conta, não é? Então, nós temos, de acordo, inclusive, com o professor da Universidade Federal, Ferdinand Ro, dimensões que devem ser trazidas dentro da escola e que muitas vezes, devido a esse olhar na produtividade social, a escola acaba negando as arestas que precisam ser trazidas para a escola e que deveriam ser trazidas para a escola, porque vai responder às demandas da sociedade, sejam elas centrais, sejam elas periféricas. E aí, a gente, de Saviani, a gente consegue ver duas tendências que se destacam de acordo com o autor. São as tendências liberais, e a tendência liberal e a tendência progressista, não é? E de acordo com a perspectiva de orientação traçada pelo professor, a escola vai ter uma função e o professor também. E essa prática do professor dentro da escola ou da comunidade educativa, não é isso responder aos gestores, aos coordenadores, aos funcionários, podem também legar processos de violência. Não é? Então, por exemplo, quando a gente observa na escola tradicional, a gente pode passar, Lívia, a gente tem uma escola cujo papel é preparar os indivíduos para a sociedade como um projeto intelectual e moral. O professor, ele detém o saber. O aluno é emudecido. Gente, imagine você estar dentro de uma escola e não poder expressar a sua visão de mundo, as suas inquietações. E, nesse sentido, há um processo de violação do direito de exposição do outro. Então, essa escola tradicional, cuja perspectiva é sempre o silenciamento e a receptividade do aluno em relação aos conteúdos acaba também trazendo processos de sofrimento para aqueles que estão ali para expor o seu conhecimento e seus saberes, que deveriam ser mediados através do diálogo, que é tão trazido por Paulo Freire, né? E aí a gente tem outras tendências que vão interferindo diretamente nesse processo de formação humana, cuja escola ela é responsável também, onde é um espaço de formação, porque a gente sabe que tem a família, tem os outros espaços de formação, a igreja, por exemplo, as comunidades religiosas, né? Os espaços plurais de difusão ou de socialização dos saberes. Né? Então, a gente percebe que dentro dessa tendência liberal, como, por exemplo, aqui eu vou recortar a tecnicista, nós tínhamos uma escola, muitas vezes, de silenciamento do ser, onde o indivíduo era tratado como ser aprendente, que ele não tinha sua voz e, consequentemente, ele era levado a aprender somente aquilo que a escola estava ali projetando. E, nesse sentido, a partir do momento que eu não me coloco, que eu não exponho as minhas inquietações, aquilo que me fere, eu estou contribuindo
não é? Quanto educador, quando eu não permito que o ser ali, que se encontra diante de mim, se coloque, eu estou permitindo que feridas surjam, não é? Naquele indivíduo que está em processo de socialização, de aprendizado, e que também tem experiências que deveriam ser perpassadas no ambiente escolar. Pode passar. Outro grupo de tendências que a gente percebe em Saviano é justamente a progressista, né? Onde a gente tem a escola libertadora, a escola libertária e aquela da crítica social dos conteúdos ou histórico-crítica. Né? Então, dentro dessa tendência progressista, nós já temos uma concepção bastante diferente, porque todas elas perpassam o eixo do dialogismo, não é, do diálogo, de permitir com que o educando se coloque. O professor ele já não é mais o detentor do saber. O professor, por sua vez, ele é o mediador. Ele vai permitir com que o aluno, o educando, até a nomenclatura muda. Veja, nas escolas liberais, era o aluno, aquele ser que é desprovido de conhecimento, né, alumine, sem luz. E nessa tendência progressista, ele já é tratado como educando, não é o ser que possui conhecimento, que dentro da escola ele vai encontrar espaço para trazer suas experiências sociais. Quando a gente vai observar, por exemplo, a escola crítica social, a gente vai ver que o aluno é um ser atuante nesse processo de ensino-aprendizagem. Ele é responsável, através dessa relação dialógica, pela construção do saber. Evidentemente que ao se colocar nesse processo, ele vai também trazer aqueles processos que são resultantes e que interferem nos processos de sofrimento em que ele vivencia. E a escola, por sua vez, também vai ter que estar aberta a lidar com essas perspectivas. Então, dentro dessa tendência, nós podemos observar que o estudante, o educando, ele é um ser importante. O olhar para esse ser deve ser sensível, de abertura ao diálogo, de respeito, de considerar a sua emancipação, de observar que a escola é um espaço aberto à discussão de diversas temáticas. Né? E hoje a gente percebe que muitas vezes as escolas têm dificuldade de dialogar sobre as questões de gênero, as questões de sexualidade, as questões mesmo de sofrimento, dos sentimentos, a educação emocional, que deve ser trazida para dentro da escola. Claro, lembrando que a escola, ele é um ponto também que vai direcionar os saberes de modo sistemático, mas não pode negar esses lados do humano, não é? Porque são precisos serem trabalhados dentro da escola, uma vez que muitas vezes, dentro das famílias, os estudantes não encontram espaço de diálogo, eles encontram maiores possibilidades para o silenciamento do que a expressão dos seus processos de subjetividade. Pode passar. Logo, a gente percebe a relevância desse espaço, percebendo que é um local de formação. De acordo com Tomasello, é onde ocorre o processo sócio-colaborativo, onde os atores que ali se assentam ou que estão presentes nessa escola trocam as experiências através da colaboração, promovendo estratégias para a solução de problemas que podem ser não apenas de cunho sistemático, como também experienciais do dia a dia, como disse Tardif, não é? As questões do cotidiano, não apenas do professor, mas do próprio aluno. É um espaço, como disse Freire, heterogêneo, porque nós não podemos imaginar uma escola hegemônica, onde há um perfil único, há vários perfis ali dentro circulando, as pessoas têm que ser respeitadas de acordo com as suas vivências, de acordo com as suas experiências. É um espaço de esperança, sobretudo disso, né? Porque quantas pessoas chegam na escola com fome, fome de amor, fome de liberdade, fome de sentir-se humano, não é? De suprir essas necessidades. E a escola deve estar aberta a esse acolhimento. É um espaço de transformação, sobretudo. Não é? Então, esse espaço de desenvolvimento, que deve se assentar nas diversas dimensões do humano, também deve promover a cultura da paz e enfrentamento à violência, de acordo com a Lei 13.185 de 2015, não é? Que ela versa sobre o enfrentamento às violências na escola ou a intimidação sistemática denominada bullying. Mas
infelizmente, pode passar, Lívia, nem sempre é dessa forma, não é? Fante, Silva, Avilés Martinez, eles colocam que dentro desses espaços, desse espaço indelével de transformação, de mediação de saberes, nem sempre a convivência de modo significativo é possível, porque existe o fenômeno do bullying. E o bullying interfere diretamente na dignidade humana e contribui para a diminuição da solidariedade e da alteridade. Mas, Valdemar, o que é bullying? De acordo com Fante, que é essa estudiosa, que é um dos principais nomes que estuda o fenômeno bullying no Brasil, ela começou na década de 2000 a fazer leituras desse fenômeno que aconteceu lá nos países escandinavos, quando Dan Owens começou a estudar o bullying através de de observação a um contexto em que gerou o suicídio de 3 jovens, não é, nos países escandinavos. Ela começou a perceber que as escolas do Brasil também passavam por processos de sofrimento. Então, Cleo Fante, ela definiu que o bullying é um comportamento cruel intrínseco dentro das relações interpessoais, em que os mais fortes, olha essa relação de poder que é muito importante, converte os mais frágeis em objeto de diversão e prazer. Gente, isso é cruel. Quando ocorre o bullying, é porque aquelas pessoas que estão projetando atos de violência, elas se sentem bem em fazer aquilo. Não é? Então, através de brincadeiras que disfarçam o propósito de maltratar e intimidar. Então, o bullying é esse conjunto cruel de atitudes cujo fim é o maltrato. Mas o que impulsiona o desenvolvimento desses comportamentos dentro da escola? O que é que leva os alunos, de maneira intencional, por vontade própria, né, de agredir o companheiro, puxar o cabelo do outro, beliscar de modo intencional, falar mal do companheiro, ou até mesmo abusar, não é, do ponto de vista da sexualidade do colega, ou até mesmo dentro do espaço da escola? O que é que desenvolve e impulsiona esses comportamentos? Na realidade, a resposta inicial a esse processo é justamente a ausência do conhecimento do fenômeno, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é o bullying, e também a falta de respeito, de amor e do diálogo, que para o tratamento da questão, é necessário que nós dialoguemos. Façamos com que a escola seja um espaço de diálogo. É a base de todo o enfrentamento às violências. Então, de acordo com a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência, o bullying são todas as formas de atitudes agressivas intencionais que se repetem, sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra outros, causando dor, angústia e executadas dentro de uma relação desigual de poder. Avilés Martinez, ele diz que o bullying acontece entre escolares de forma repetitiva, não é? Sempre, a maioria das vezes, né? Eu gosto sempre de trazer isso, porque às vezes o adulto percebe a prática da intimidação sistemática, mas ele prefere omitir na existência dela. Mas o Avilés Martinez, ele diz que ele sempre ocorre longe dos olhos do adulto, com a intenção de humilhar e submeter abusivamente uma vítima indefesa por parte de um abusador ou grupo de valentões, que são os agressores, através de agressões físicas, verbais e ou sociais, com resultado de vitimização psicológica e rejeição grupal. Então, o bullying, como nós podemos observar, é um fenômeno de maltrato que tem dentro de sua base a inexistência do diálogo, do respeito e da solidariedade, que é muito precisa no processo formativo. Então, o Owens, né, ele diz que é a exposição de vítimas a esses contextos que foram ditos ali pelos autores já citados, e ocorre entre escolares de forma repetitiva, cujo fim é o maltrato, o humilhar e o provocador naquele que sofre ou que é passivo a todos esses atos de violência. Bom, mas Valdemar, Val, será que isso realmente acontece nas escolas? Sim, nós estamos vivenciando agora, né, em todo o Brasil, essa onda de violência, esse contexto de ansiedade
que também é resultado de diversas violências que atravessam a escola. E aqui em Pernambuco, nós já tivemos diversos relatos, que inclusive foram publicizados, né, saíram nas grandes mídias, mostrando que a violência ela acontece dentro das escolas. Né? Por exemplo, em Caruaru, que uma pessoa com uma determinada deficiência foi vítima dos colegas em sala de aula, recebendo violência verbal, né, apelidos sistemáticos e sendo excluídos. Né? Nós tivemos o ano passado, né, aquele recorte do ex-ministro da Educação dizendo que pessoas com deficiência não são possíveis serem educadas junto com as tidas normais. Isso é uma forma de violência. A onda de violência em escolas em Brasília, que recentemente, inclusive, saiu no Fantástico, tem sido alarmante. As ameaças por quaisquer meio, inclusive digitais, como hoje saiu uma nota em Pernambuco, né, no telejornal, uma notícia falando, né, que algumas escolas têm sido ameaçadas por meio das redes sociais. Então, são recortes de violências que têm ocorrido dentro dos espaços de formação humana. Diante disso, é preciso que nós atentemos para a Lei 13.185 de 2015, que ela institui o Programa de Enfrentamento à Intimidação Sistemática em todo o território nacional. Essa lei, pode passar, Lívia, ela diz que a violência sistemática, como nós já vimos os conceitos dos autores que nos apresentaram agora, né? O bullying, ela ocorre de forma física, psicológica, é um fenômeno que tem sua intencionalidade de maltratar, ele ocorre de forma repetitiva, sem motivação evidente, pode ser praticado por uma única pessoa ou por um grupo de pessoas, não é, contra uma ou mais pessoas, cujo objetivo é realmente a intimidação, a agressão, causar dor, angústia a essa vítima, dentro de uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes que estão ali envolvidas dentro desse fenômeno de violência. E ainda expõe mais. Pode passar, Lívia. Caracteriza-se por ataques físicos. Olha quanta coisa a gente já observa aqui que sucedem dentro do espaço escolar. Ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos, apelidos pejorativos, ameaças por quaisquer meio, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, o próprio preconceito existente no capacitismo também é uma forma de violência, o isolamento social consciente e premeditado, as pilhérias, né, que são aqueles apelidos, aquelas gracinhas que não deveriam ser utilizadas, e o próprio cyberbullying, que é a violência que tem ocorrido de uma forma assim gigantesca por causa das redes sociais, não é? E dentro desse universo, nós temos os agressores, as vítimas e as testemunhas. Quem são os agressores? São aqueles considerados bullies, né, os valentões. Eles geralmente têm uma autoestima, eles conseguem ter um domínio sobre um grupo menor ou maior, porque eles são bem articulados nesse processo de produzir a violência, de gerar os contextos de violência. Eles sentem-se, inclusive, superiores, são autoconfiantes, são tidos, na maioria das vezes, como populares, às vezes são até extrovertidos, não é? Eles são líderes no processo de maltratar, não é? E há uma coisa bem interessante que Manzini, ela coloca, é que uma vez que é um covarde e ele nunca age só. Ele consegue persuadir outros a participarem desse movimento de violência, certo? Então, os agressores, eles, por terem serem autoconfiantes, eles conseguem, dentro de um processo comunicativo, trazer outros a esse processo de violência, né? Como nós já havíamos dito, física, verbal, psicológica e de outras naturezas. Já as vítimas são aquelas pessoas que sofrem esses processos de violência. Algumas não respondem aos ataques, elas silenciam, não articulam uma defesa. No entanto, de acordo com Alviler Martínez, há também a possibilidade dessas vítimas agirem a posteriori com agressividade aos insultos sofridos, né? Então, essa vítima ela pode ser reativa ou não. Geralmente, elas se acolhem, não é? Elas se
retraem, elas não comunicam, elas se tornam, inclusive, introvertidas, têm uma dificuldade de relacionar-se com o outro, não é? Optam como escape o abandono escolar, a não participação, elas geralmente ficam mais isoladas, e isso são sinais que os professores, os educadores e os agentes escolares devem estar sempre atentos, porque as vítimas elas dão sinais da violência que estão sofrendo. Já as testemunhas possuem dois tipos, né, de acordo com o Manzini. São aquelas que adotam o silêncio ou também aquelas que incentivam a prática da violência, do bullying, não é? Então, as testemunhas são, na realidade, os espectadores, aqueles que assistem todo o ato de violência e adotam, muitas vezes, a lei do silêncio. E quando eles adotam, não é, de acordo... Eu gosto muito desses dois livrinhos, que eles são livros de cabeceira, né? Eu digo para mim mesmo. É Cyberbullying, a violência virtual. Eu não sei se vocês conseguem ver. E temos esse aqui, que é Bullying na Escola, é de um professor da Universidade de Pernambuco, Josevaldo Araújo de Melo, e ele diz, né, que muitas vezes as vítimas do bullying, eles adotam o silêncio. Eles têm medo de externar que estão sofrendo essa violência. E quando a gente vai fazer isso na comunidade surda, a gente percebe que isso ainda é mais difícil, porque a comunidade surda não possui, na maioria das vezes, na maioria deles, a possibilidade de verbalizar a agressão. Daqui a pouco, Tafnis, que tem mais propriedade do que eu, vai trazer essa leitura para vocês e vocês vão observar o quanto é doloroso o processo de violência que sofrem as pessoas da comunidade surda por não poder, inclusive, denunciar de uma maneira mais verbalizada, né, porque a questão da deficiência mesmo, os ataques que sofrem dentro da escola. Então, como nós falamos, o bullying, como vocês podem observar essas imagens, a gente tem a forma física, o social, né, aquele que promove isolamento, tem verbal, olha um grupinho de estudantes ali chamando o rapaz de baleia, não é? Olha o balãozinho ali indicando o bullying verbal. Nós temos também o cyberbullying, que é uma forma de violência bastante presente hoje entre os jovens, e nós temos também o bullying sexual. Mas nós também, de acordo com o Alvilei Martinez, nós temos uma modalidade, de violência que ocorre com pessoas que possuem uma deficiência. Por exemplo, uma pessoa cadeirante, uma pessoa cega, uma pessoa surda, uma pessoa que possui autismo. Essas pessoas, muitas vezes, elas são tidas como discapacitadas, pessoas que não têm condição de viverem dentro de um espaço escolar, como nós já vivenciamos isso ano passado. Muitos relatos sobre pessoas que possuem deficiência sendo excluídas do espaço de formação. E lembrando que a escola a educação, de acordo com a própria LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional Brasileira de 1996, é um direito subjetivo, é inegável a todos, sobretudo a educação pública e gratuita. Então, as escolas elas jamais devem negar esse princípio da heterogeneidade, da diversidade, né, do colorido que as escolas devem possuir, que está expresso lá no artigo 3º, né, que fala sobre os princípios, como o ensino deve ser ministrado dentro das instituições públicas. Então, o capacitismo é o preconceito, é a violência projetada a pessoas que são deficientes e que merecem o nosso respeito e que também tem condições, assim como qualquer outro ser humano, de ter suas habilidades e competências desenvolvidas, porque elas também são pessoas como as pessoas que se consideram, né, normais. Então, Tafnis vai falar um pouco mais disso. Eu gostaria agora que Lívia pudesse passar o slide para nós, porque na escola, Alvilei Martinez coloca como uma dessas formas o bullying dirigido a alunos com necessidades especiais, que ele ocorre justamente quando alunos que possuem necessidades especiais educativas diferenciadas
são excluídas do ciclo de aprendizagem e ou sofrem condutas de violência porque são especiais. Então, nesse momento, até o presente momento, eu trouxe uma leitura sobre o bullying, a gente foi discutindo a respeito do fenômeno, e agora, com Tafnis, a gente vai discutir como essas violências, elas ocorrem para com as pessoas que pertencem à comunidade surda. Lembrando que a própria LDB, né, ela sofreu modificação o ano passado, 2021, finalzinho, inserindo um novo princípio que deve respeitar essas pessoas, porque elas têm o direito também formativo. Todos nós devemos ter uma escola aberta, plural, diversificada, heterogênea. A escola é um lugar de diferenças. Uma pessoa, um educador que não concebe a escola como um espaço heterogêneo, essa pessoa provavelmente, desde sua formação inicial, ela teve problemas sérios com as leituras epistemológicas que são disponíveis aí a nível acadêmico, né? E, consequentemente, essa pessoa não tem uma vivência relacional significativa com as comunidades que estão aí à disposição para serem visitadas e que trazem, de fato, a realidade da nossa sociedade, que é diversificada, que é plural e que tem, assim, o direito de ter informação sistemática e uma formação que estenda-se também às diversas dimensões que nos constituem como seres humanos. Então, nesse momento, eu passo a palavra à nossa querida companheira Tafnis, que vai ficar à vontade para poder trazer suas colaborações. Parabéns, Val, a sua belíssima, importantíssima e necessária, né, fala. Eu também cresci bastante aprendendo aqui com você. Por favor, pode passar 2 slides anterior. Mais um. Isso. Essa questão do bullying e do capacitismo, né? Antes de entrar na fala mesmo, voltada para as pessoas surdas, muitas vezes a gente não percebe de forma inconsciente como nós agredimos o outro, como a gente também passa por isso, da violência quanto a outra pessoa. Por exemplo, o capacitismo, muitas vezes, quando você esquece que aquele ser existe, ele estando ali, né? Por exemplo, tem uma pessoa numa cadeira de roda e a pessoa que está junto, guiando, aí chega alguém e diz assim, pergunta para ele se ele vai querer um Uber, um táxi. As pessoas não se direcionam diretamente às pessoas, né? Então, isso é uma forma de violência. Um outro exemplo para a pessoa surda, né? Eu trabalho há muitos anos em sala de aula e vejo que, às vezes, o professor, a professora diz assim, olha, pergunta para o aluno se ele tem alguma dúvida. A pessoa não sabe direcionar o olhar para aquela pessoa e pode gesticular, pode dizer assim, você dúvida, né? Você quer falar alguma coisa, né? Ou muitas vezes o aluno ele faz uma pergunta, a intérprete traduz da língua de sinais para o português para o professor, professora, e aí aquela pessoa responde para o intérprete, ela não responde diretamente para a pessoa surda, né? Lembrando que o olhar das pessoas surdas são muito mais aguçadas, né? Geralmente quem tem uma perda de algo, possui uma deficiência, ela vem dobrado assim, né? O sentido aguçado, como as pessoas cegas, a audição, né? Cai uma agulha, eu não escuto, mas uma pessoa cega, ela escuta. E muitas vezes a gente usa de capacitismo de forma inconsciente ou talvez no automático, quando a gente utiliza frases, por exemplo, ai meu Deus, fiquei mais perdida do que cego no tiroteio, né? Uma pessoa cega, ela literalmente ela vai ficar perdida num tiroteio. Ela vai ouvir de onde vem as balas, mas talvez ela não tenha essa capacidade de defesa, de sobrevivência, como nós que vemos, ouvimos e olhamos para os lados, e aí a gente se abaixa, a gente corre
né? De alguma forma. A gente também fala, eu vou pagar de doido, né? Eu acho que hoje mesmo eu falei essa frase, conversando com o Val. Só que, assim, uma pessoa doida, ela não paga de doida, né? Ela age inconscientemente pela sua deficiência mesmo, pela sua questão cognitiva. Então, muitas vezes, ela não age daquela forma para pagar de doida e para fugir, para escapar de algo. Então, a gente precisa ter cuidado com essas falas da gente, né? Isso também é capacitismo, eu também estou aprendendo isso, e requer, sim, desculpa, é um exercício diário, né? Pode passar. Pode passar também. E aí, quanto às pessoas surdas, nas escolas, principalmente, né? Isso mesmo. Como é esse processo que elas passam por toda essa violência? Querendo ou não, a falta de acessibilidade muitas vezes se torna uma violência para aquela pessoa. Então, a escola ela se torna inclusiva, né? Mas a escola ela está preparada? Será que o pai ou a mãe de um aluno surdo que vai matricular aquele filho naquela escola vai ter a garantia mesmo de que o seu filho vai ter um aprendizado, né? A escola está acessível, aquele diretor, aquela diretora vai falar diretamente com aquele aluno, aquele professor, aquela professora, que tipo de material essa pessoa vai fornecer a essa pessoa surda, não é? Então, Val colocou aqui, né? Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas, que não tinha isso, né? Foi acrescentada na lei, e com deficiência auditiva. Aí muitos perguntam, e ser surdo não é ser deficiente auditivo? Não. Existem pessoas que, muitas vezes as mães, né, por falta de vacinas, antigamente, elas tinham muito rubéola, ou então meningite. Então, não sei se vocês sabem, uma criança, ela só tem o ouvido interno formado aos 8 anos, né? Então, como o ouvido interno, ele possui os menores ossos, são ossículos, né? Do corpo humano, quando existe alguma doença grave, ela atinge primeiro a audição, então destrói, né? E aí é o martelo, bigorna. Ai, meu Deus, e tem outro. Eu estudei um pouco de fônico. Estribo, é estribo. Estribo, isso, muito obrigada. Então, são os 3 ossículos, né, que ficam muito próximos um do outro e eles são destruídos completamente. Então, muitas pessoas nascem com deficiência, né, elas não escutam ou dependem muito da perda, né, que é leve, severa e profunda. Uma pessoa com deficiência auditiva é uma pessoa que nasceu ouvinte, escutando, e ao longo da vida ela vai perdendo a audição, ok? Pode passar. Então, conhecendo um pouco sobre as pessoas surdas e a sua comunidade, né? Eu escolhi essa imagem aí. Nós somos surdos e não surdo-mudo. E as pessoas que, claro, não têm conhecimento quanto à nomenclatura, chama muito surdo-mudo. E se você parar para observar, o que é algo mudo? Algo mudo é algo que não possui som, não é isso? Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe tinha um criado mudo. E eu nunca entendia o porquê aquele objeto era criado mudo, se tinha nomes para os outros móveis dentro da casa, né? E ano passado, trabalhando num projeto da Universidade Federal, do curso de Letras Livres, a gente está criando um projeto de haver museus acessíveis em Libras. Em qualquer museu do estado de Pernambuco, precisa haver um intérprete de Libras para fazer a guia com as pessoas surdas, ou que, a depender da imagem ou da escultura que seja ali, né, ou do quadro, que tenha um QR Code e que a pessoa surda coloque o celular ali e apareça um intérprete de Libras falando sobre
como surgiu, o porquê daquilo. Então, de alguma forma, o cinema está acessível. O cinema que o meu grupo ficou responsável foi o cinema... Desculpa, gente. É que eu também trabalhei no cinema. O Museu do Estado de Pernambuco. E aí, contando a história, né? A gente via que as pessoas negras, obviamente, eram escravas naquele casarão. E aí, por não ter saneamento básico naquela época, ficava um criado dentro do quarto, um na sala, né, vários na cozinha. E um dos exemplos que foi dado foi em um quarto que disse, olha, aqui existe aquela cama, aquela cortina seria a porta, e aqui ficava o criado mudo. Então, ele ficava de olhos fechados, com a cabeça baixa, ele escutava tudo o que acontecia naquele quarto, entre o casal, e aí, inclusive, ele não podia olhar quando eles iam fazer as necessidades deles, fisiológicas, e ele era responsável para ficar ali a serviço, né? Para sempre estar limpando, limpando, limpando. E eu fiquei, minha gente, olha de onde surgiu o criado mudo. Então, não existe surdo-mudo, existe pessoa surda, existe a pessoa que está ficando surda, existe a pessoa que ficou surda. Não existe portador de necessidade, porque eu tenho esse celular, eu estou portando ele agora, mas agora eu não estou mais portando. Então, será que eu fico surda quando eu quero e quando eu não quero mais, sei lá, a pessoa surda tira o aparelho e não quer mais ouvir? Então, o termo correto de se chamar é pessoa surda. E o que seria a comunidade surda? Seriam as pessoas que se envolvem de forma geral diretamente com as pessoas surdas, né? Na associação de surdos, são as pessoas intérpretes, guia intérpretes para surdo cego. Existem também a igreja, né? Não sei se vocês sabem, mas nas igrejas é onde começou todo esse trabalho de acolhimento com as pessoas surdas, para daí partir para associações, para daí começar o trabalho do intérprete, do profissional, até chegar a esse nível que a gente está, da educação e educação superior. E também as pessoas, os familiares das pessoas surdas, né, que se envolvem, que estão na luta lá com eles, eles também fazem parte da comunidade surda, certo? Pode passar. E quanto à surdez e à relação da escola, né? Eu amo essa frase, a educação ela é um direito de todos. Mas, assim, quando se trata de pessoas surdas, né? Será que a escola está adequada mesmo para ensinar essas pessoas? Infelizmente, existem muitos processos seletivos onde abre vaga para intérpretes de Libras. E eu já vi em alguns que a pessoa precisa só se inscrever, preencher o formulário, e aí enviar os certificados, né, das formações que se tem. Só que é muito diferente eu participar de um curso de intérprete e eu ser intérprete de Libras. Eu sempre comparo o tradutor intérprete de Libras a um motorista. Por exemplo, meu namorado perguntou: Ei, amor, tu dirige? Eu digo: Não, meu filho, mas eu sei tudo aqui. Eu sei que o carro sair tem que estar o pé na embreagem, acelerador e passa mais, né? Então, eu sei muita teoria, mas eu não sei ir para a rua com o carro. Então, muitas pessoas, elas sabem Libras, mas quanto à prática do tradutor, intérprete, elas não são. Então, isso também prejudica muito o aprendizado. Suponhamos que eu não sou intérprete, mas eu tenho cursos de Libras. E aí eu me inscrevo para uma dessas seleções para trabalhar em uma escola. E aí eu sou aprovada, selecionada. Não se faz um teste para ver o meu nível, para ver a minha fluência. Não tem uma banca, como se fosse uma defesa mesmo, para assistir ali, né? Pessoas com conhecimento na área. Não existe, a pessoa entra. E de repente entra uma pessoa surda, um aluno ou uma aluna,
que não sabe Libras. Como é que essa pessoa vai traduzir a aula para esse indivíduo? Que garantia essa pessoa vai dar para que aquele aluno diga assim, opa, eu aprendi hoje, né? E para que eu incentive e motive a no outro dia ele voltar para a escola. Então, infelizmente, acontece muito disso. E existem pessoas que se dizem assim, eu sei Libras, eu sou intérprete. Deixa eu falar no lado de vocês. Se vocês tiverem formação em espanhol, ou em inglês, ou em outro idioma, você sai daquele curso como um tradutor, como uma tradutora, você se capacita de, assim, não, hoje vai ter uma palestra de fulano e eu vou ser a intérprete, vou pegar o microfone lá e vou arrasar. Não é, gente, não é. Então, assim, requer toda uma caminhada, requer formação, requer profissionalismo, requer preparo mesmo para estar dentro das salas de aula. Então, uma diretora, um diretor, um coordenador, não sei, alguém que está ali na gestão daquela escola, se aquela pessoa não sabe Libras, aí vai receber um intérprete nesse nível, né? Que só passou por apresentar a certificação. E oi, seja bem-vindo. Olha, eu acho lindo Libras, viu? Seja bem-vindo. A sua sala é aqui, né? Ou seja bem-vinda. E como é que esse gestor, essa gestora vai acompanhar esse processo? Tanto profissional quanto do aprendizado do aluno. Não tem aprendizado, né? E eu gostei muito dessa imagem, assim. Meu filho é surdo. E a escola? Não é? Pode passar. E aí eu vou trazer um pouquinho, assim, do panorama geral quanto à educação de surdos. Nessa imagem vocês estão vendo o Instituto de Surdos, Nacional de Educação de Surdos, o INES, ou o INES. Eu falo o INES, que a gente puxa o I, né? O INES. E ele foi inaugurado na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1857. Resumindo um pouco da história, dizem as famosas línguas historiadores que Dom Pedro teria um neto ou uma neta surda. Por essa questão de, antigamente, né, os familiares, eles casavam entre si, primos e primas, e aí, nessa relação, nasce uma criança surda. E agora, esse menino vai ter que ter direito à herança, mas ele precisa saber ler e escrever, não é isso? Então, o que é que Dom Pedro II fez? Ele contratou Eduardo Rouet, ele é um professor surdo francês que veio para o Brasil ensinar a língua de sinais. Só que esse instituto não estava pronto, bonitinho, não. Levou cerca de 3 anos toda essa discussão daqui do Império, né? Porque eles fizeram uma aliança com a França. Então, se aceitava, se não aceitava as propostas, as burocracias, como sempre. E aí, só no ano de 1857, ele foi inaugurado aqui no Brasil. Então, ele é um centro de referência nacional. De início, só estudavam meninos, e aí não era uma escola comum, ela era uma escola estilo internato. Os meninos aprendiam cursos de marcenaria, de encadernação, eles participavam de oficinas, também alfaiataria, e hoje em dia seria design, né? No caso, seriam desenhos antigamente. Então, eles ficavam a semana toda. Acredito que eles tinham aula, assim, de disciplinas mais específicas, como matemática, por exemplo, e aprendiam a língua de sinais francesa. Então, a língua brasileira de sinais, Libras, ela tinha origem francesa. Eduardo Rouet, ele passou cerca de 5 anos, fez o papel dele e foi embora. E aí, depois de alguns anos, foi que foi permitido
a entrada de meninas na escola. Então, o que é que as meninas aprendiam nesse instituto? Elas aprendiam coisas relacionadas à dona de casa mesmo, né? Elas tinham aula de etiqueta, elas aprendiam a costurar, elas aprendiam a cozinhar, né? Elas aprendiam bons modos para receber um cavalheiro em sua casa e também aprendiam língua de sinais. Só que dentro da escola tudo era muito separado. Nunca, jamais. Os meninos não se misturavam com as meninas. Horários de intervalo eram muito diferentes, assim, um do outro, para eles realmente não se encontrar. Então, hoje em dia, ela é uma escola, né, de crianças e jovens e adultos, e ela assegura mesmo essa questão da educação, da socialização e o respeito às diferenças. Hoje em dia, atualmente, ela recebe crianças, né, alunos do Brasil inteiro, e ainda é uma escola de referência. Uma coisa que eu estava conversando com o Val foi sobre essa questão da educação, né? Que ela é um direito de todos, mas nem todos estudavam, né? Só entravam filhos de pessoas nobres nessa escola. Então, para vocês terem ideia, no início da inauguração só tinham 3 alunos, né? Aos poucos que não tinha tecnologia como hoje, né? A notícia é muito rápida, mas ela foi se espalhando pelo Brasil e existiam pessoas surdas, né? Crianças surdas nas ruas, que eram vistas como mendigas, que elas se comunicavam por gestos. E aí existiu o padre Ponce de León, que ele era um nômade e que devido aos, como é que se diz, os votos de castidade que eles tinham, eles não podiam falar, ele era um monge. Ele pensou assim, eu uso esses gestos para me comunicar com esses monges, então eu posso usar esses gestos, essa linguagem, para ensinar as crianças da rua a aprender, já que elas não têm acesso à educação porque não têm poder aquisitivo. Então, aí, existia os surdos que estudavam no instituto, os surdos que aprendiam língua de sinais na rua, e depois de muitos anos, a percepção da pessoa surda é visual, eles começaram a adaptar os sinais para a língua, para a nossa língua portuguesa. Deixa eu dar um exemplo. Sombrinha. Sombrinha se faz assim, ó. Na língua francesa de sinais. E aí, depois os surdos disse, eu aprendi que sombrinha é assim, mas aqui no Brasil se faz assim, ó. Então começou a haver essa adaptação, essa troca mais nossa mesmo, de sinais próprios do Brasil, ok? Então, hoje em dia, o Instituto atende mais ou menos 500 alunos. Se vocês depois puderem pesquisar mais no Google, tem uma história bem interessante, tá? Eu só fiz um resumão aqui para vocês, ter noção de como começou a educação de surdos no Brasil. Pode passar. E a língua de sinais brasileira, será que existem outras línguas, né? Bem, existem sim. As pessoas pensam que a língua de sinais, a língua brasileira de sinais, ela é universal e ela não é. Assim como a gente fala a nossa língua portuguesa, cada país fala a sua língua, né? E com a língua de sinais também não é diferente. Ela não é universal e aqui no Brasil estava tendo uma pequena discussão de como chamar a sigla Libras, Língua Brasileira de Sinais, ou LSB, Língua de Sinais Brasileira. Por quê? Cada país tem uma sigla. Então, a língua francesa de sinais, ela é LSF, né?
a língua de sinais de Portugal, ela é LSP. Então, queriam colocar LSD, mas não, ela foi determinada com essa sigla mesmo, Libras, Língua Brasileira de Sinais. E existe também a questão da linguística, de acordo com cada estado, a língua ela possui a sua variação. Então, aqui a gente chama assim, papai, né? E aí no sul se faz papai. Mamãe, a gente faz assim, e no sul se faz aqui. Aí diz nada a ver, por que toca o nariz? Porque quando as crianças surdas são sinooralizadas, tem essa questão do mam. Então prende aqui, né? Um lado da narina, para que elas tenham noção desse som que sai anasalado. Mam. E aqui é algo muito natural. Mãe. Aqui é mãe, mulher, e esse sinal você leva ao queixo por conta que antigamente, né, se pedia a bênção aos pais, aos avós e dava um beijo na mão. Não é isso, professora? Eu, quando era criança, fiz muito isso com meus avós, com os meus pais, até com as minhas tias também, meus tios. Então, era algo sagrado. Então, tem essa marca aqui. E esse ano agora, esse mês que passou, em 20 de abril, a língua brasileira de sinais, ela completou 20 anos de existência, tá? Foi reconhecida em lei, a lei número 10.436 de 2010, né? Como meio legal de comunicação e expressão. Ela não é a segunda língua oficial do nosso país, tá? Ela é uma língua que foi decretada em lei de garantia às pessoas surdas a língua que elas devem usar. Então, cuidado em algum concurso, alguma prova, alguém colocar assim, Libras, segunda língua do nosso país. Não, ela não é. Ela é a língua oficial das pessoas surdas do nosso país. Ela deveria ser a segunda língua, porque eu acredito que vocês sabem algum segundo idioma. Quando teve a Copa aqui, eu fui assistir um jogo lá no Alfândega, e aí eu vi, eu digo, minha gente, vocês são muito abestalhados, né? Os gringos vinham falar, todo mundo falando espanhol, inglês, e aí veio falar comigo em inglês, aí eu disse, do you speak português? Aí ele, no, I am sorry, e fui embora, né? Quer dizer, a única coisa que eu falei na língua dele foi ele perguntando se ele sabia a minha língua. Se ele não sabia, problema seu, porque a gente estuda, né? A língua para ir para um outro país. Por que que quando eles vêm para nós, a gente tem que estar falando a língua deles, né? Eu acho que é uma questão de valorização mesmo, de orgulho, porque eu acredito que o português seja a língua mais difícil do mundo a ser falada. Não é isso, professora Ivanga? Então, assim, vamos bater, não, vamos bater no peito, mas vamos ter, assim, orgulho, né? E principalmente da gente que está aqui no Nordeste. Então, tá aí os 20 anos, a lei é essa. Volta só um pouquinho, por favor. A última imagem tem assim, ó, Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, 24 de abril, tá? Então, ela é o Dia Nacional, não é da língua universal, ok? Pode passar. E aí eu destaquei os 3 principais artigos da lei, tá? Ela foi regulamentada aí em 24 de abril de 2002, certo? Considera-se, no artigo 2, pessoa surda, aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura, principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais, Libras. E um parágrafo único fala que considera-se deficiência auditiva. Olha aí, falando o tipo da deficiência, né? Quem tem perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais,
Aferida por audiograma, né, nas frequências de 500, 1000, 2000 a 3000 Hertz, né, se fala. Então, é isso. Isso já foi pergunta de concurso, que já participei, né? E aí eles colocavam os números nada a ver. Eu digo, não, é esse aqui, ó, tá lá na lei. Tá bom? Pode passar. E aí, quais seriam os desafios para as pessoas surdas estarem na escola? Né? Primeiro, essa questão do professor bilíngue. A maioria não sabe Libras ou não tem noções de Libras. Não sabe, assim, se comunicar o mínimo. Ontem à noite eu estava traduzindo aula na Rural, presencial, a gente tá algumas presencial e algumas remotas. E a professora, ela já chega assim, né? Oi, boa noite. Então, eu posso dizer assim, ela só sabe isso. Mas para a pessoa surda, isso é um abraço em Libras, né? Ela está recebendo ela na língua dela. Então, mesmo que até o momento ela saiba cumprimentar, dando boa noite e oi, isso já é uma motivação para a pessoa surda dizer, ó, eu tô lá, porque aquela pessoa está acessível para mim, né? Ela está acolhendo aquele aluno. Um outro ponto é encontrar uma escola que seja acessível na comunicação de Libras, como eu falei, né? Os pais vão levar aquela criança, aquela pessoa para ser matriculada. E aí a escola ela tem inclusão social, que é uma palavra que abrange muitas coisas, não só a deficiência, né? E aí aquele aluno ele é incluso. Eu digo que ele é jogado assim. Pronto, ele está dentro da sala de aula, a escola está, né, com a inclusão aqui em prática e está tudo certo, né? Mas, assim, se não tem um intérprete para aquele aluno, se não tem alguém que, no mínimo, saiba se comunicar, que processo de aprendizagem aquele aluno vai ter? Que motivações ele vai ter, né? Que expectativas esse aluno vai ter no seu aprendizado? O que é uma escola para essa pessoa que está dentro de casa, com o pai, ou com a mãe, ou com a avó, ou com alguém que cuida dele? Ele sai de um ambiente totalmente familiar e chega num universo assim, enorme, e ele diz: onde é que eu estou? Né? Se aquele aluno nem sabe assim, onde é que ele está, né? Talvez alguém diga assim, você vai para a escola, né? Sim, é só riscar, é só o quê? Né? Então, uma das maiores dificuldades é essa. O outro ponto é a questão do acolhimento, para que esse aluno possa evoluir no seu aprendizado. Quando ele é acolhido, quando ele é abraçado, quando tem alguém ali que fala a mesma língua que ele, digamos que isso é tudo, gente. Eu gostaria de deixar uma dica aqui para vocês, de um documentário chamado Sou Surda e Não Sabia. Se Val puder digitar aí no chat. Vocês vão talvez ficar assim, chocados, chocadas, ou muito assim, meu Deus, como assim? Só para vocês terem noções de uma das falas. Essa pessoa surda, essa mulher, ela diz que quando ela era criança, né, que chovia ou que ventava muito forte, né, ela via as árvores, né, balançar as folhas. E ela entendia que a árvore estava falando com ela. Porque normalmente a árvore está lá, né, parada. Então, ela via como se a árvore quisesse falar com ela. Então, imagine uma pessoa surda que nunca entrou numa escola. O que é que poderia passar na mente dela? Uma outra frase que ela falou assim, ela disse que quando via as pessoas ouvintes falando, na mente dela, ela dizia que era bolinhas que saía assim.
né, por ela não ouvir o som. Então, ela dizia que ela via bolinhas, e isso não acontece. Então, imagine uma pessoa que não sabe o que é uma escola, isso é um choque, na verdade, para ela, não é? O outro ponto são professores que preparem as atividades adaptadas com recurso visual, considerando as necessidades específicas dos alunos ou do aluno. Eu atuei numa escola em que a professora de inglês disse assim, olha, fala para ela que na próxima semana a prova vai ser oral. Aí eu falei, professora, ela é uma aluna surda, ela mal sabe Libras, como é que ela vai fazer uma prova oral de inglês, outra língua, e que ela não escuta, ela não fala? Me diga como é que vai ser isso. Olhe, eu só sei que eu estou avisando, certo? E você passa o recado para ela, ela estuda e semana que vem ela fica como a última e fica eu, você e ela aqui, e ela vai dizer alguma coisa. Aí eu falei, professora, veja bem, às vezes tem que tocar no dodói, né? Eu digo, eu não sei se a senhora tem filhos, mas suponhamos que a sua filha, o seu filho é surdo e está indo para a escola. Então, como você gostaria que a professora de inglês do seu filho, da sua filha, passasse uma prova para ela? A prova precisa ser adaptada. E aí eu sugeri que ela fizesse uma prova diferenciada com imagens e, a partir das imagens, ela escreveria em inglês o que estava vendo. Veja que coisa simples. Aí ela disse, porque assim, é a primeira vez que eu tenho uma aluna surda-muda. Eu digo, professora, a senhora não sabe nem a terminologia, como se chama, né? Ela é uma aluna surda, o mundo dela é visual e ela se comunica por sinais. Então, eu espero que pelo menos a senhora entenda isso, né? Que a senhora processe até a próxima aula e possa adaptar essa prova para ela. E graças a Deus, ela adaptou a prova, né? E depois ela agradeceu, ela disse, olha, me desculpe, eu nunca imaginei como é que faria uma prova de inglês para uma pessoa surda, né? E a partir dessa prova, ela começou a passar atividades com muitos recursos, assim, visuais, e ajudou muito no aprendizado dela, né? Na evolução. Ela cresceu assim, porque quando eu cheguei nessa escola, era mais ou menos agosto, setembro, final do ano, ou seja, ela passou o ano todo copia e cola, olhando para o quadro, e só isso. E assim, os outros alunos, né, o capacitismo, com peninha dela, ia lá e dava um caderno com as respostas. Aí ela copiava, e na aula ela apresentava a professora, e a professora passava o visto, e tá tudo certo, né? O outro ponto é essa questão dos intérpretes, que eles têm experiência, como eu já expliquei, no âmbito educacional. Essa questão da pandemia, assim, um momento muito atípico para nós, a gente teve que adaptar, estávamos em aula remota, e aí eu vejo pessoas que se dizem intérprete, né? Vem com uma roupa estampada, vem com uma máscara xadrez, né? Quando que um recurso visual do surdo já é tampado, né? Ele depende da visualização, desse contato visual com o intérprete, né? Então, imagine, eu chego aqui, né? E aí já estou com a roupa estampada. Que visualização a pessoa surda vai ter? Que compreensão ela vai ter, né? É como se fosse um choque nos olhos dela. Então, começa por aí, a partir da ética mesmo do intérprete, do como ele se portar, do como ele se vestir também, e do quanto ele respeitar o aluno. Primeiramente, isso é uma questão de respeito, antes de profissionalismo mesmo, né? Você vir adequada para dar uma aula. Eu acredito que a professora Ivanda nunca foi com top, tomara que caia, e nem de mini saia da aula. E acredito que jamais faria isso, né, professora? Então, assim,
é uma questão de respeito a si próprio também e ao público que você vai estar ministrando aula. Tá? O que nos falta também são locais onde possam preparar os intérpretes. A gente tem o Soares Dutra e a gente também tem no CAIS, só que a gente não tem tempo, né? Às vezes o curso é pela manhã ou pela tarde. E muitas vezes a gente sai de manhã, só chega à noite em casa, né? E que tempo a gente vai ter de preparo, né? Seria interessante aos sábados e não tem. Pode passar. Tá gravando aí, gente? Vocês estão ouvindo? Tá bom. Eita. Eu vou trazer. Eu tenho quantos minutos? Oi, Tafnis, eu acho que você tem mais uns 10 minutinhos. Dá para terminar? Nada, sim, acho que Aqui tá ok, não tá travando, não. que ótimo. Vou prosseguir, tá? Certo. É um relato de uma aluna que sofria bullying na escola. Como eu disse, quando eu cheguei na escola já existia uma aluna e no ano seguinte entrou uma outra aluna, né? Uma aluna surda, de idade avançada já. Ela deveria estar no EJA à noite. Eu acho que ela tinha ou era 29 ou 30 anos já. E aí ela foi matriculada no primeiro ano do ensino médio à tarde. Só que os alunos, as alunas, elas estavam acostumadas com a outra surda, que era a caladinha, né? Ela tinha um perfil calmo, muito calmo. E aí entra uma surda super agitada, assim, sabe? E os alunos ficaram chocados, porque para eles, uma pessoa surda, né? Eles igualavam, né? Ah, todas as pessoas são assim, né? São calminhas, enfim. E aí entrou essa surda que, como é que eles diziam? Ela era X9, né? Aquela que entregava os meninos. Olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano fez aquilo. E aí os meninos começaram a ter raiva, porque antes eles perturbavam, mas a outra aluna ficava na dela, ó. Perturba, eu tô aqui no meu canto. E aí eles começaram a bulinar ela, né? Começavam a chamar ela de fofoqueira, né? Aí dizia, professora, como é X9 em Libras? Eu digo, gente, eu não estou aqui para ensinar isso. E ela era uma pessoa gorda. Então, todos os apelidos possíveis e bullying que vocês imaginar, essa menina sofreu. Ela sofreu o ano todo, gente. E eu dizia, gente, não faz isso. Gente, por favor. Gente, pelo amor de Deus. Né? E só vinha assim, essa baleia muda em surdo, essa baleia, essa baleia. E era baleia o tempo todo. Né? Fora outros apelidos, gente. Desculpa, que a minha memória... Enfim. E eu ficava assim, gente, a gente tem que fazer. Aí eu levava a coordenação e dizia, olha, a gente precisa fazer algum trabalho aqui. A gente precisa fazer alguma coisa para que, mesmo ela entregando esses meninos, ela não seja bullyingada, né? E às vezes ela chorava na escola, né? E eu dizia, calma. E assim, claro, uma pessoa de 30 anos, ela é uma pessoa mais madura, ela quer entrar na sala, né? Esteja todo mundo quietinho, sentado, esperando o professor, a professora chegar. E não era isso, né? Era uma escola de comunidade, assim, muito precária em muitas coisas. E no mês de setembro existe o mês da pessoa com deficiência. Aí eu fui vendo que ao longo do ano letivo eram trabalhados vários temas. E aí eu sugeri para a escola a gente fazer falar sobre o bullying. E aí, aquela sala de aula que eu estava seria responsável para trazer um teatro Diga Não ao Bullying, né? Que, por exemplo, eles iam pedir uma caneta, né? Aí gritava, ei, a caneta! Aí eu dizia, olha, você não precisa gritar, ela não vai escutar. Você tem que vir para ela, ficar na frente dela e dizer assim, ó, caneta, uma, né?
E aí ela vai dizer, né? Se não tem, ou se tem, e vai lhe entregar. Então, era muito difícil, assim, coisas pequenas. E eu tentava ensinar. Aí, a gente criou um teatro, né? Eu coloquei as duas alunas no pátio da escola, surdas sentadas à frente, os alunos que perturbavam elas, né? E ficava bulinando, sentavam atrás, e aí eles tinham que fazer uma atividade para entregar rapidamente. E um deles errou, e aí precisava pedir o corretivo. Aí um aluno gritava: Ei, surda muda, baleia, você é moca, é? Eu quero o corretivo, né? Aí o outro aluno que também perturbava ela fazia assim: Ei, meu irmão, pare com isso. Eu vou te ensinar como é que se pede uma coisa a pessoa surda. Então já acabou surda muda, né? Então ele ia até ela e dizia, ele mostrava o caderno, né? Dizendo que havia errado, né? E que eu quero o corretivo. E aí ela dizia, no momento, abria a bolsa e emprestava para ele o corretivo. E aí ele dizia, olhe, eu espero que a partir do meu exemplo você aprenda que não é bulinando uma pessoa, mas chegando na língua dela e pedindo o que você deseja. E aí o teatro acabava, sabe? Algo bem simples assim, mas que desse dia em diante foi um santo remédio. Eles aprenderam a questão do respeito. Eles entenderam que ela não era aluna fofoqueira porque isso era dela, é porque, por causa da idade dela, ela deveria estar numa turma de jovens e adultos, mas aí ela não suportava todo aquele cenário e a forma dela desabafar isso, né? Que a sala de aula não era como ela queria, era ela entregando esses alunos. E aí a gente fez um trabalho muito bom. Na mesma semana, eu havia convidado um professor surdo, ele é professor de Libras da UFPE, do campus Caruaru, e ele estava no mestrado dele. Agora ele já terminou o doutorado, é professor doutor em linguística, e aí ele trouxe uma palestra falando um pouco da história dele como uma criança surda, os processos que ele teve na escola, os bullying e muitas coisas, e que mesmo sem ele poder falar oralmente ou escutar como nós, ele conseguiu o objetivo dele, que foi a educação, e que não importa se o aluno é de uma escola pública ou particular, se os pais têm poder aquisitivo ou não, precisa partir do aluno. Ele tem um objetivo, ele querer aquilo e ele vai alcançar o sonho dele. E o sonho dele era entrar no mestrado e ele estava estudando no mestrado. Ou seja, a deficiência não era a limitação para que ele não alcançasse isso. E aí, assim, os alunos ficaram muito emocionados. No final, abriu uma roda de conversa, né, de debate, e eles fizeram muitas perguntas, assim, interessantes, que eu digo, olha, virou uma chavezinha aqui. E aí foi isso, professora, assim, essa experiência. E até hoje, né, eu tenho vivido muitas outras experiências e vejo que falta muita coisa ainda na educação. Falta preparo. Eu trabalhei em uma instituição particular, né? Uma faculdade que ela reunia todos os coordenadores e coordenadoras daquele curso que ia receber um aluno surdo, uma aluna, e aí preparava eles para receber, né? Dava orientações como atuar com o aluno em sala de aula. Hoje o NACES, o Núcleo de Acessibilidade, também tem feito isso, ela disponibiliza por e-mail, né, os slides, as orientações para aqueles professores e professoras que não podem comparecer à reunião devido ao horário. Então, é tão importante assim, parece que é uma coisa pequena, né, algo simples. Ah, não, né, é só o aluno chegar, não. É importante essa questão da consciência, do preparo, do respeito, né, de querer estar acessível, de querer acolher, mesmo que você não saiba a língua brasileira de sinais, mas só de você ter a vontade de dizer assim, olha,
Eu estou aqui, qualquer momento, interrompa a minha aula. Ou quando terminar a aula, a gente senta junto. Eu explico tudo de novo, se possível. Mas eu quero que você saia daqui ciente, né, de que você aprendeu, de que esse conteúdo também foi para você, né? E é isso, gente. Obrigada, em Libras. Obrigada, Val. Obrigada, professora Ivânia, né? E a todos vocês que estão participando, a vocês que estão participando pós, né? Tem o meu e-mail no início, então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar algo, a gente está aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tafres, nós da equipe LabFOI, do programa Multilab, agradecemos grandemente esse compartilhamento de conhecimento feito por você e por Val. Um momento realmente, tantas coisas aqui a gente aprendeu, muito rico, muito obrigada mesmo para os dois. Tafnis, que ainda vem um pouquinho de fora, né? Obrigada, muito obrigada mesmo pelas suas informações. A gente tem uns comentários bem legais aqui, todo mundo parabenizando, porque é realmente um tema que a gente precisa conversar, né? É urgente, dá até vergonha de estarmos onde a gente estamos, no quesito da educação, né? Nessa temática. Então, a gente tem aqui, olha, a Alexandra está falando, lindas reflexões, aprendemos muitíssimo, toda a gratidão, a professora Ivanda, a professora Dinara, que está aqui presente, a gente compartilhou aqui o nome do documentário, o link da frequência também, gente, já está no chat, quem tiver alguma dificuldade, acho que todo mundo já conseguiu assinar. Aqui a professora Ivanda fez um comentário bem legal sobre a língua, que Tafnis disse que português era mais difícil. A professora Ivanda comentou aqui, são as línguas neolatinas com maior número de variações. Por isso, Tafnis, essa ideia de português é difícil, mas é um mito. É a língua mais linda, minha gente. Aí a professora Ivanda fez uma pergunta. Tafnis, a Libras também apresenta variedade linguísticas no Brasil. Será que podemos observar o preconceito linguístico nas práticas linguísticas no campo de Libras? Existe preconceito linguístico na Libras? Sim, existem sim. Às vezes, essa variação de sinal, né? Deixa eu lembrar uma palavra. Um sinal que, vamos supor, ele tenha começado de uma forma e aí, devido à variação, ele termina de outra. Então, uma pessoa surda mais velha, um exemplo, a sua aluna, né, Leane, né? Vamos supor que ela faz cavalo assim, porque antigamente se falava o cavalo por conta do cavalo de montaria. De montaria mesmo, né? As rédeas, né? Isso. E aí, hoje em dia, os surdos fazem assim, cavalo, por causa do comprimento da orelha, né? O cavalo. Então, ela pode estar conversando em um grupo onde tem diversas pessoas de idades variadas e dizer assim, oxi, eu vi um cavalo tão bonito. Aí o surdo vai dizer, eita, tá errado, é cavalo. Aí ela pode dizer, olha, eu sei que é cavalo, mas na minha época, no meu tempo, era cavalo. Então, existem sim. E as pessoas surdas, elas são muito diretas, né? Por exemplo, se ela estiver numa palestra lá e o intérprete não for fluente, ele diz assim, ó, ela é burra, sai, né? Troca de intérprete. Eles falam isso, mas não é para humilhar, sabe, professora? É algo assim, muito natural para ele, né? É a crítica dele naquele momento. Ele não é como a gente diz, poxa, poderia ser um palestrante melhor, né? Mais top. Não, ele sinaliza e pronto. E tá aí, né? É uma sinceridade muito demasiada, eu acho. Mas acontece, e acontece também nessa questão de variação linguística. Só que aí é questão de estudo, né? Verdade. Outra pergunta? Eu fiquei aqui pensando, né, diante do relato que você trouxe, eu até apontei algumas coisas que me chamaram bastante atenção em relação a essa questão do capacitismo, em relação também à violência projetada para pessoas
que são pessoas surdas, não é? Então, eu, quando estava lendo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2016, a gente tem lá no artigo 26, que diz que deve haver a adoção de medidas individuais ou coletivas que proporcionem ou facilitem a integração dessas pessoas no âmbito, não é, das relações, promovendo a integração. E muitas vezes a gente realmente percebe essa exclusão a partir da postura do educador. Não só do educador, mas da própria instituição escolar, não é, que não se adequa, ou melhor, não se projeta para o recebimento desse público, que cada vez mais a gente tem percebido que é crescente. Não é a questão do acesso à escola, não é a questão, sobretudo agora, com a escola pública sendo bastante procurada nesse período de pandemia, as pessoas, devido à situação social e econômica, estão voltando-se mais para a escola. Então, quando você trouxe lá o teatro como uma intervenção, né, eu lembrei que Martinez ele coloca isso, né, que as ações devem ser projetadas envolvendo também os próprios agentes que também sofrem a exclusão. Quando você colocou a estudante para participar junto aos companheiros de sala na elaboração de um teatro, para que ela pudesse interagir, isso é ativação do protagonismo, não é? Que é uma abordagem que os educadores devem trazer, colocando os estudantes na tratativa do problema da intimidação sistemática que a gente chama de bullying. Não é? Então, eu acho que a partir do momento que a gente envolve os alunos que possuem, que são pessoas, né, com deficiência, e as pessoas que não têm deficiência na relação de buscarem soluções, isso permite com que a gente diminua, não é? Minimize assim, a questão da incompreensão, do preconceito, desenvolva atividades que venham a promover a sociabilidade, a integração e, consequentemente, melhore, sobretudo na autoestima, porque o que a gente percebe, sobretudo nas pessoas que são surdas, é que ela já tem uma dificuldade inerente à questão da comunicação. Ela não tem um recurso, muitas vezes, a maioria não é, digamos assim, verbalizados. Não é? Então, elas têm essa dificuldade na linguagem nesse ponto. Os outros, por sua vez, a maioria dos estudantes que convivem com a pessoa surda na sala de aula não tem domínio da Libras, né, da linguagem de sinais. Então, tudo isso são pontos que a gente, quanto educadores, precisa pensar desde a formação inicial. Eu fico observando os currículos, os cursos, né, de licenciatura, e a gente tem hoje a inserção obrigatória da disciplina de Libras. Mas se nós observássemos bem, era para termos uma disciplina ou até mesmo a presença de uma pessoa, né, um intérprete, nas aulas do curso seria ideal, né? A visão ideal. É aquilo, né? O sonho, a utopia. A utopia, obrigado, Lívia. É um utópico. Seria muito bom que nas aulas dos professores, né, quando eles estão ali em formação inicial, houvesse um profissional, intérprete, professores, que tivessem esse domínio e começassem a utilizar na sala de aula a Libras para que se transformasse mais fluido, né, o conhecimento em Libras e que a gente, dentro das nossas escolas, também tivesse, né, essa possibilidade de dialogar através das Libras, porque eu acho que quando a gente não tem esse domínio, é como você colocou, e nós estávamos conversando, o professor às vezes nem olha para a pessoa surda na sala, porque ele se comunica com o intérprete, onde ele deveria agir naturalmente, conversando com a pessoa que é a que está ali sendo atendida no processo educativo, né, digamos assim. Eu não vou nem usar a palavra atendida, que dá a ideia de paciente, né? Mas a pessoa que está ali dentro do contexto de discussão, de troca de experiências. Então, acho que a gente precisa pensar bastante nos cursos, né, no formato, na grade curricular, não pensar que seria uma quantidade gigantesca para absorver profissionais para isso, porque a gente tem condições, a gente deveria ter isso instituído em lei, garantido,
porque nunca é demais quando o assunto é a promoção do ser humano, não é? Então, sinto muito, não entendi. Meu Deus, meu celular aqui falou sozinho. Mas achei que muito interessante essa discussão, né, da questão do capacitismo, da visão de promover, não é, a formação dentro do espaço escolar com esse olhar heterogêneo, né, percebendo a pessoa com surdez como uma pessoa que merece respeito, merece ser vista com dignidade, merece ter espaço de diálogo, local de fala também, né? Ela poder se inserir nesse processo comunicativo. Acho que nesse momento cabem todas essas reflexões e outras mais que a gente poderia aqui passar o dia falando, mas que uma coisa é certa. Nós não podemos aceitar a incompreensão, o preconceito, a discriminação e o afastamento e dizer a escola não tem condições, então não vamos abrir espaço para pessoas com deficiência. A escola tem que estar aberta para pessoas com deficiências, sem deficiência, de todas as classes sociais e, enfim, porque é um espaço heterogêneo, como já havia dito Freire. Tá, Finis, pode falar. Não, complementando isso que ela falou, né? Quando eu trabalhei no Estado, eu via tantas formações que eu dizia, não, gente, isso é a utopia viva, né? Porque traziam uma pessoa lá do Rio Grande do Sul para a realidade de Pernambuco, assim. Então, por que não se faz algo mais simples, necessário e importante e que todas as escolas deveriam ter, né? Formações em Libras para os professores, independente de ter ou não alunos surdos, mas que eles estivessem preparados para isso. Verdade. Ô, Tafris, eu quero te fazer uma pergunta. Pode perguntar. Eu queria que você começasse assim, acho que a gente até está caminhando aqui para o final, pessoal. Deu uma saída, até a professora Ivanda teve que dar uma saída, ela pediu aqui desculpas, mas eu queria te perguntar, porque teve uma parte que você falando, foi muito interessante, sobre a questão dessa interação entre o intérprete e o aluno e o professor. E eu fiquei me questionando assim, que além dessa dificuldade, às vezes, o professor ser retraído, né, não aceitar tão diretamente, e também da qualidade dos intérpretes, que infelizmente não estão sendo bem avaliados para entrar no mercado de trabalho, eu fiquei pensando que existe ainda uma situação mais complexa ainda, que é quando a criança é de uma família que não tem o conhecimento da Libras, a família não tem o conhecimento, e o primeiro contato da criança com a língua brasileira dos sinais vai ser na escola. Então, como é que aquela criança vai aprender o assunto conteúdo escolar e a Libras diante de um profissional que não está bem qualificado, né? Então, eu queria que você comentasse assim, essa questão da formação da criança, tanto como intérprete, sendo a ligação entre o aluno e o professor, mas também o intérprete como o professor de Libras, né? Que para as crianças que chegam na escola sem esse conhecimento. Bom, primeiro eu vou tocar na família, para depois trazer essa resposta. Toda mãe sonha com o bebê Johnson, né? Lindo, né? Enfim, os olhos claros, ou que pareça com ela, enfim. E aí nasce uma criança surda. Eis o primeiro choque. Como irei me comunicar com meu filho? Meu filho vai ser alguém na vida. Como ele vai se virar no mundo, né? Aí existe uma segunda questão. A gente vai colocar um implante coclear ou não para essa criança ouvir, né? Porque eu quero falar verbalmente com o meu filho, né? Existe primeiro esse luto, tá? E aí, quando a criança ela vai para a escola, a família ela tem um papel fundamental. Esse professor surdo, que eu comentei aqui, né, que hoje já é doutor, ele teve uma base muito forte, muito grande, ele teve um apoio da família. Então, você vê a diferença, assim, quando a família vai atrás, a família levou ele para fono,
ele fez terapia fonoaudiológica mais de 15 anos, tanto é que ele diz, a minha L1 é o português, a minha língua é a língua portuguesa. Depois foi que eu aprendi Libras, que é o contrário da comunidade surda. Primeiro elas aprendem a Libras e depois aprendem o português. E aí vai para uma escola, né, onde ela aprende a Libras, aprende a língua dela. E ela chega em casa, ela não tem um contato com os pais. Então, essa criança, ela perde muito no sentido da linguagem, né? E quando se tem um intérprete que está ali na escola, gente, por favor, o intérprete, ele é a ponte, ele é o mediador entre o aluno, intérprete e professor. Professores, professoras jamais podem dizer, ó, o aluno é teu. Até na Universidade Federal Rural de Pernambuco já disseram, cadê tua aluna? Eu digo, minha aluna? Que aluna? Fulana. Digo, olha, ela é sua aluna, ela é aluna da universidade e ela pertence a esta sala. Eu sou a intérprete que trago a voz para ela na língua dela. Você está dando a aula, eu transmito aqui, e qualquer dúvida ela fala na língua dela, eu traduzo do português e levo para você. Eu não sou a pessoa responsável para ensinar o seu aluno, a sua aluna, sabe? Então, já aconteceu também no nível superior, estava contando para a Val, de forma bem resumida, assim. Uma aluna no curso de física estava grávida e ela precisou se afastar porque a gravidez era de risco. Então, eu atuava com uma estagiária. E tinha um aluno no curso de licenciatura em letras e espanhol que tinha uma intérprete e uma estagiária. E eu migrei para essa sala. Ou seja, na visão da professora, o aluno tinha 4 intérpretes. E ela disse, eu lavo as minhas mãos porque o menino está muito bem, obrigada. Ela começou a imprimir, né, os slides, as atividades, antecipou tudo e fez assim, ó, esse é o dele, toma, e esse é o de vocês, toma. E eu vou dar minha aula, e vocês que ensinam o menino. Gente, para vocês terem noção, a gente precisa de uma reunião na coordenação, porque nós não éramos as professoras desse aluno. Ele tinha uma professora, ele precisava acompanhar a aula dela, na hora dela, no assunto que ela estava dando naquela noite. É tanto que tem. Planejamento é para isso, né? Tipo, existe um planejamento. Justamente. E ela dava a aula toda em espanhol, que isso eu respeito totalmente. Mas eu não sou fluente em espanhol. E aí? Então, uma intérprete e uma das estagiárias são fluentes em espanhol. Então, para você ver, 4 pessoas, mais 2 que conseguiam estar ali por ele. Então, isso é uma falha muito grande, você jogar a responsabilidade para o intérprete, tanto na universidade quanto na escola mesmo. Infelizmente, isso acontece. Então, isso dificulta muito, muito o aprendizado do aluno e dificulta muito a gente, porque a gente fica, meu Deus, né? Eu já estou aqui para atuar na língua dele e o professor vem e joga a responsabilidade para mim. Não é responsabilidade mesmo. É um lugar que cada um... Sim, cada um tem que saber muito bem o seu papel, né? Isso. Gente, eu vou partir para o encerramento aqui. Quero mais uma vez agradecer a Val e a Tafnis. Espero que a gente tenha mais oportunidades daqui para o fim do projeto. É isso, pessoal. Vou encerrar aqui a gravação